Olá pessoal, tudo bem? Sou Wellington e nesta aula a gente vai aprender o que são sequências numéricas e o que é o termo geral de uma sequência numérica. Então, pessoal, para a gente entender o que são sequências numéricas, vamos pensar na seguinte situação. Faça de conta que você quer informar a alguém quais foram os números sorteados no último jogo da Mega Sena, mas você não se lembra qual foi a ordem em que esses números foram sorteados. Você apenas sabe quais foram os números. Faça de conta que tenha sido os números 26, 32, 43, 52, 17 e 37. Os números foram colocados aí de forma aleatória, tá bom? Não tem uma ordem para colocar um depois do outro, não teve uma regra. A gente apenas foi colocando aí. Então, neste caso, a gente vai ter o conjunto dos números sorteados na Mega Sena, mas a gente não vai ter uma sequência. Porque para ser uma sequência, o conjunto tem que ter os seus elementos colocados em uma determinada ordem. E aqui eu não segui ordem nenhuma para colocar os números, eu apenas fui colocando aí, tá bom? Veja, aqui eu tenho dois exemplos de sequências. São conjuntos que formam sequências. Para ser uma sequência, tem que ter uma ordem. E neste caso aqui já foi dito para a gente que nesse conjunto aqui a gente tem os números primos positivos colocados em ordem crescente. Então, se tem uma ordem, foi colocada em uma ordem, a gente já vai ter uma sequência. A partir daí, então, ao invés de usar chaves, a gente vai usar parênteses, indicando que esse conjunto tem uma ordem para colocar um termo depois do outro, tá bom? Neste caso, a ordem crescente. No segundo exemplo aqui, a gente também tem uma sequência, que é a sequência dos números pares compreendidos entre 1 e 11. Esses números seguiram uma ordem também para poder serem colocados aqui. Ó. Veja que está também na ordem crescente, tá bom? Então, é uma sequência também. Sendo a sequência, a gente usa parênteses para limitar. A sequência numérica ela pode ser infinita, que é indicada por essas reticências aqui, pelos pontinhos, ou finita, como é o caso dessa daqui. Essa daqui a gente limitou entre 1 e 11. Os pares entre 1 e 11. Então, se é uma sequência limitada, ela vai ser uma sequência finita. Se ela não tem fim, pelo menos a gente não conhece o último termo aqui dos números primos, então a gente indica que é uma sequência infinita. Tá ok? Vamos agora entender o que é o termo geral de uma sequência numérica. Para a gente entender o que é o termo geral de uma sequência, vamos usar essa sequência aqui por base, que é a sequência dos números ímpares colocados em ordem crescente. É uma sequência infinita. A gente pode representar cada termo deste daqui usando uma letra e um índice. Uma letra, que geralmente a gente usa a letra A, e um índice, que eu vou representar aqui por N, um número, que vai dar a posição desse termo na sequência. Ou seja, se eu quisesse escrever de novo essa sequência aqui, usando a representação por uma letra e um índice, a gente colocaria dessa forma assim. O número 1 está na primeira casinha aqui, está na primeira posição. Então, seria o A da primeira posição, o A1. O 3, como está na segunda posição, seria o A2, segunda posição. O 5, o A3, terceira posição, o termo da terceira posição. E por aí em diante, tá ok? De forma geral, a gente escreve, então, dessa forma aqui, o termo geral da sequência, com uma letra minúscula, que geralmente é o A, e um N, que é o número que representa a posição desse número na sequência. A gente sabe que na sequência aqui, a partir do segundo termo, a gente tem o antecessor e o sucessor. A gente pode, então, usando o termo geral, também escrever uma forma genérica de se dar o sucessor e o antecessor deste termo. O sucessor, veja, o sucessor do A2 é o A3, é 2 mais 1. Então, neste caso aqui, o sucessor do AN vai ser o N mais 1. Representa o sucessor do AN. O termo que representa o antecessor do AN seria o AN menos 1. Ok?
A gente tem então aqui o termo geral de uma sequência. Pessoal, essa foi a primeira aula no canal aqui sobre o assunto. Na segunda eu vou falar sobre a lei de formação de uma sequência numérica e fazer alguns exemplos. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, tá bom? E até a próxima aí. Um abraço.